Pastor Omi Pereira Nunes. Há quanto tempo eu desejava pronunciar esse nome, hein? Querido Pastor Omi, é um amigo de longos anos. Começamos o seminário junto aqui em Vitória. Nós estudamos 1 ano ou 2? 1 ano, né? Depois, no segundo ano, ele me abandonou, foi terminar os estudos no seminário do sul do Brasil, no Rio de Janeiro. De lá ele acabou convidado para pastorear uma igreja, por lá ficou há alguns anos, depois retornou para essa terra. Você veio aqui uma vez e voltou de novo, né? E agora está de volta de novo, né? Isso aí. Mas é um amigo, mesmo estando distante um do outro, mas a nossa amizade sempre, né? Foi uma amizade saudável, estamos sempre, na medida do possível, comunicando. E nesse aniversário de 10 anos da IBNA, eu não poderia deixar, né, de convidar uma pessoa bonita igual essa aí, ó. Tá vendo? Não tão quanto eu, né? Fica só entre nós aqui, mas... Pastor Ami, então, como falei, um amigão, um homem de Deus, e com certeza Deus tem algo para mim e para você através da vida dele. Amém? Pai, aqui está o teu filho, teu Espírito repousa sobre ele, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, através do teu servo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Eu quero saudar os meus queridos irmãos com a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de participar desse momento aqui com vocês. Há 1 hora atrás eu fiquei meio triste, dessas tristezas que passam em menos de 10 minutos. Mas estar aqui com vocês me dá uma alegria gigantesca no coração. Que Deus possa abençoar esta igreja. De fato, obrigado, irmã. Eu conheço o pastor de vocês da época em que ele usava um senhor bigode. E da época em que ele tinha cabelo. Então, eu não vou começar a falar de anos, porque aí a gente fica se entregando, né? Mas, da época em que eu tinha muito cabelo também. O tempo passa, eu passei 20 anos pastoreando no Rio de Janeiro, voltei em 2011, fiquei 1 ano aqui em Vila Velha, em Itapuã, depois segui para a Serra, onde pastoreei durante 7 anos a comunidade batista, lá em Campinho da Serra. E nesse tempo de pandemia, já com 32 anos de ministério, eu pedi a Deus que me desse 1 ano sabático para que eu pudesse levar o navio para o estaleiro, para dar uma apurada no casco, enfim, um trato. E isso já aconteceu dentro do período de pandemia. Eu estou no momento que eu estou pedindo a Deus que possa me mostrar novos horizontes que Ele tem para a nossa vida. E depois que eu sair daqui, você continue orando por mim nesse sentido, que Deus possa nos dar sabedoria e revelação para discernir a sua boa vontade. Irmãos queridos, eu venho aqui para trazer um recado. Eu venho aqui porque Deus me trouxe aqui usando o pastor de vocês, que é um homem muito misericordioso. E lembrando-se da nossa amizade, ele, Ângela, pastor Stefano, ó, conheci Stefano Mascotinho, lá em Igreja Batista do Ibis, em Vila Velha. Você lembra do mutirão missionário que nós fizemos? Varremos ali Ibis, Santos Dumont, etc e tal? Você lembra? Porque eu tive que pegar autorização no conselho tutelar para que você pudesse ir conosco. E você foi um excelente recenseador.
O Estéfano, aquele jeitinho bonito, aqueles olhinhos bonitos, ele abria as portas para a gente. Onde ele chegava, ele abria as portas. E a gente fazia o trabalho de Deus. Que bom ver você, pastor Estéfano. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero apresentar, porque é tão bom quando a gente está acompanhado. Minha esposa fez uma cirurgia, está se recuperando. E meus irmãos estão aqui comigo. A Giovana e o pastor Paulo Roberto. Vou pedir que eles façam assim com as mãos. Isso. Um aplauso ao Senhor pela vida dos meus irmãos. Amém. Então, o que Deus colocou no meu coração para ministrar a você nesta noite é que você precisa estar firme. Este é um tempo em que Deus deseja que você esteja firme. E essa mensagem ela é importante porque talvez em nenhum outro momento nós estejamos assistindo a um nível tão alto de crentes que estão esfriando, crentes que estavam nas fileiras, que serviam, que eram instrumentos de Deus e que agora, de certa forma, alegando a pandemia, eles se esfriaram na fé. Eu sei que isso não aconteceu aqui em Nova Aliança, mas isso aconteceu em muitos lugares. Pessoas que se esfriaram totalmente na fé, e a gente pede as misericórdias de Deus. E como nós cantamos aqui, nós cremos que as promessas, e a maior delas, que é a volta do Senhor, se aproxima, e Deus deseja nos encontrar firmes nele. O Senhor não nos quer cambaleantes, o Senhor não nos quer caídos, o Senhor não nos quer duvidosos, o Senhor nos quer firmes nele. Por isso eu quero ler a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. Atos, capítulo 23, versículo de número 11. O Senhor aparece a Paulo, e nesta noite nós queremos falar sobre esse tema, motivos para se manter firme. E diz assim o versículo que será o versículo que vai nortear a nossa pregação. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E como é um versículo somente, e como temos aqui a bênção da projeção, e eu agradeço a equipe que está nos abençoando, eu queria que nós lêssemos juntos, vamos lá? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Faz uma oração de 15 segundos e diz: Senhor, ministra essa palavra no meu coração. Não posso deixar que passe dos seus olhos que esse texto é um texto onde Paulo já entrava como que na reta final do seu ministério, e o Senhor fala com ele. Paulo, que outrora, você sabe muito bem, fora um perseguidor da igreja, Paulo que tinha prazer em perseguir e matar cristãos, e que as testemunhas no dia do primeiro martírio do cristianismo, que foi o martírio de Estevão, depositavam as suas vestes aos pés desse Saulo,
E quando estava com carta para as autoridades de Damasco, o Senhor Jesus alcança a sua vida de uma maneira que ele jamais poderia imaginar, muito bem retratado na ideia dele cair literalmente do cavalo cego, e o Senhor fala com ele. Ele ali é persuadido por Deus, mas a sua fama corria por toda Jerusalém e Judeia, de um homem que tinha prazer na perseguição dos cristãos. Tanto que a igreja, num primeiro momento e nos primeiros anos, tem dificuldades de crer na conversão de Paulo. E a igreja então vai percebendo que este homem realmente teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. E mais do que isso, Deus transformou o grande perseguidor agora num homem que cumpriria um ministério que seria de expandir o cristianismo, que seria aquele homem de levar a mensagem ao mundo gentílico, de amar os povos não judeus, de ajudar para que os preconceitos caíssem por terra, a fim de que a mensagem do Evangelho chegasse a todas as pessoas. É deste homem. Eu não estou falando de um homem que, por enfrentar alguma dificuldade, estivesse pensando em desistir da fé, que estivesse titubeante, que estivesse caído. Não. Um homem que estava cumprindo uma carreira maravilhosa, um homem que estava produzindo muito fruto para Deus. É esse homem. Então, se Deus se dirige a este homem com uma mensagem para que ele fique firme, quanto mais para mim e para você, meu irmão. Quanto mais para mim e para você essa palavra. Porque tantas vezes, diante da pressão do mundo, da descrença do mundo, da indiferença do mundo, quantas vezes o nosso coração é alcançado e não deixamos o Espírito Santo desenvolver no nosso coração aquela ousadia própria dos salvos, própria dos que foram alcançados pela cruz de Jesus Cristo, o seu amor maravilhoso. Essa ousadia muitas vezes não nos domina. Então essa palavra, para que fiquemos firmes, ela é importante para nós, porque foi importante para este homem que estava em plena atividade ministerial, o apóstolo Paulo. E Paulo era um homem apaixonado pelo Senhor. Nós temos aqui homens e mulheres apaixonados pelo Senhor? Você está apaixonado pelo Senhor mesmo? Te preocupa realmente a sua vida diante de Deus? Você é uma pessoa que quer manter as chamas do seu coração ardendo de amor por Jesus, amém? Então você é como Paulo, e essa palavra também é para você. E eu quero então desenvolver aqui, à luz desse versículo, alguns motivos para que você se mantenha firme. E o primeiro motivo que eu quero destacar é este: é que Deus está do seu lado. Você pode dizer na voz pessoal: Deus está do meu lado. Posso ouvir? Isso. Vamos juntos. Deus está do meu lado. Deus está do seu lado, meu irmão. Este é o primeiro motivo para você se manter firme. O Senhor pondo-se ao lado dele. O Senhor Jesus se colocou ao lado de Paulo. Há momentos, irmãos, é verdade que o Senhor habita em nós. É verdade que Jesus Cristo disse que Ele iria, mas que Ele enviaria o Consolador, o outro Jesus. E eu gosto sempre de frisar, não outro diferente, não é a palavra
héteros, mas é a palavra alós, a palavra outro do mesmo tipo. O Espírito Santo é Jesus. Ele é também chamado de o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo que está nos nossos corações. Mas me permita dizer que há momentos em que o Senhor, Ele como que se manifesta a nós, e Ele se coloca ao nosso lado, no sentido de que Ele quer que sintamos efetivamente que Ele não está distante, que Ele é, conforme disse lá no seu nascimento, Emanuel, Deus conosco. Ele está do nosso lado. E eu gosto muito, irmãos, daquela passagem de Isaías capítulo 43. Eu amo esse texto, 43, 1 e 2. Mas agora sim, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Minha esposa fez uma cirurgia de pálpebras. Não só por razões estéticas, mas por razões médicas, porque estava... E o médico orientou, ó, longe de fogão. Então hoje eu fui pilotar o fogão. E temperei uma costelinha de porco, e estava eu fritando aquela costelinha, quando de repente encostei o meu dedo assim, senti o óleo caindo na minha mão. Na mesma hora passei azeite para minimizar, e deu uma aliviada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, esse texto fala que quando passares pelo fogo, o Senhor será conosco. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para o texto de Daniel capítulo 3, quando 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 homens fiéis ao Senhor, eles desrespeitaram o edito de Nabucodonosor, que dizia que todos deveriam se curvar diante da imagem que ele fizera e adorar os seus deuses. E o rei recebeu notícias de que esses 3 moços advindos de Jerusalém, que eles não estariam adorando, e ele então ficou enfurecido e disse: quem são vocês? O que vocês pensam que podem fazer quebrando os meus editos? Saibam que se vocês até tal hora não se curvarem diante do Deus que eu criei, os meus deuses e a imagem que eu criei, vocês serão lançados na fornalha, e vou mandar aumentá-la 7 vezes. Então vocês tratem de se prostrar e de adorar a imagem. E Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram: ó rei, nós já temos a resposta. E a resposta é que nós não vamos nos curvar diante dos teus deuses, porque nós só nos dobramos diante do Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. Nabucodonosor então disse: agora, com muito cuidado, eu quero que saia bem feito isso, amarrem-nos, preparem 7 vezes mais de intensidade na fornalha. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Nabucodonosor volta para olhar, quem sabe para sentir cheiro de coisa queimada. E ele então diz assim: não lançamos 3 atados? Eu vejo 3 andando, e não vejo 3, eu vejo 4 andando, e o semblante desse 4 que está andando é o semblante de um filho de deuses. Irmãos, quando Deus está do nosso lado, Ele nos livra
até da fornalha, encandecido 7 vezes mais, mas sendo do seu propósito, Ele vai nos livrar. Nós sabemos que há situações na história, há exemplos na história, de homens que morreram pelo nome do Senhor, como Policarpo, que foi queimado vivo numa praça, mas muitas vezes o Senhor se coloca, e quando há situações como a de Policarpo, é que esses martírios, eles geraram sementes poderosas para o Evangelho de Jesus Cristo, e muitos homens pagaram com a sua vida, e glorificaram ao Senhor com as suas vidas mortas. Mas quando Deus quer livrar, quando Deus se coloca do nosso lado, Ele pode nos livrar, e tantas vezes Deus nos livra mesmo. Fique firme, meu irmão, no meio das suas lutas, você passa por lutas na sua jornada, e quando você pensa já estar fraquejante, perceba, o Senhor Jesus está do seu lado. A Bíblia diz, e colocando-se do seu lado. Esse é um motivo para você ficar firme, porque Deus não está distante das suas lutas, Ele se coloca do seu lado. Em segundo lugar, um segundo motivo para você ficar firme, é que Deus também fala contigo. Deus fala contigo. Diga, Deus fala comigo. Deus fala com você. Ele não apenas se coloca tantas vezes do nosso lado, mas Ele também fala conosco. E esse texto diz que o Senhor Jesus disse colocando-se ao lado, disse para Paulo, coragem. Coragem. Ó, como muitas vezes nós precisamos dessa palavra, coragem, porque há situações que nos amedrontam, há situações que nos causam espécie, há situações em que nós ficamos com medo, e muitas vezes Deus nos diz, coragem. Eu já passei por algumas cirurgias de glaucoma, mas eu confesso, irmã Ângela, que nessa última cirurgia, eu estava com medo, e eu precisava ser ministrado, e o Senhor se colocando ao meu lado, me disse, coragem, Jeromi, eu serei com você em mais essa cirurgia do glaucoma. Qual é a situação em que esta palavra lhe cai muito bem? Coragem. É uma decisão que você está tomando na sua vida, que vai ter influência para toda a sua vida? Coragem. É uma enfermidade que assombra seu corpo, assombra a sua família? Coragem. São lutas espirituais intensas, coragem. É dificuldade que você tem tido para testemunhar do Evangelho, coragem. O Senhor te diz, coragem. Deus fala conosco. Veja, irmãos, nós somos ovelhas de Jesus, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você é ovelha de Jesus. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pode tratar de se achegar mais ao Senhor, que você vai ouvir a sua voz. Nós não servimos a um Deus distante. Deus não é um relojoeiro que nos criou e nos abandonou, se divorciou da obra criada, não. Ele nos criou, Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe a sua presença e Ele fala.
Houve um tempo na Bíblia em que os homens estavam demorando a ouvir a voz de Deus. Existia um homem chamado Samuel, que na verdade na época era um menino. E Deus quis falar com Samuel. Ele estava na casa de Eli, sacerdote. E quando Deus chegava para falar com Samuel, Samuel corria e dizia: Eli, você me chamou? Não, vá deitar. Ele ouvia de novo uma voz falando com ele: Eli, você me chamou? Não, vá dormir. Terceira vez, o Senhor queria falar com Samuel, e Samuel vai até Eli. Eli tem discernimento nesse momento e diz: olha, se você ouvir, então diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você tem desejado ouvir a voz de Deus? Ele vai falar. Ele vai falar. Eu comecei um propósito essa semana de oração para discernimento de algo que eu deva lançar mão. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Ele vai falar claramente, porque Deus não deixa os seus servos em confusão. Fica firme, meu irmão. Deus te coloca do teu lado e Deus também fala. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas e firmes que não sabes. Então fique firme, meu irmão. O Senhor está falando. Esse é um tempo que Deus quer voltar a usar seus profetas para falar, e eu quero estar no meio desse mover, pastor Joel. Deus quer restaurar aquele tempo dos homens que eram chamados como boca de Yahvé. A boca era do homem, mas as palavras eram do Senhor, e todos sabiam disso. Eu creio num tempo de resgate também da pregação, que anda cercada de tantas coisas, e eu creio que Deus também vai restaurar o púlpito, para que nós pregadores voltemos a pregar a palavra de Deus. Fica firme, meu irmão. O Senhor está do seu lado, o Senhor fala contigo. E em terceiro lugar, eu quero dizer: esteja firme. E um outro motivo é que Deus está no controle. Deus está no controle. O Senhor disse para Paulo: olha, assim como eu estive com você lá em Jerusalém. O que o Senhor estava dizendo: fica firme, Paulo, porque eu estava no controle quando eu te chamei, quando eu te levantei, quando eu te levei para Jerusalém e para onde eu te levar. Eu estou no controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Irmãos, há crentes se desesperando. E é na hora da dificuldade que se conhece o crente. Porque nós não devemos nos desesperar, se cremos que Deus está no controle. Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os planos que tenho acerca de vós. O que Deus está dizendo para mim é: Jeremias, eu sei os planos que eu tenho para você. Pastor Joel, eu sei os planos que eu tenho para você. Meu irmão e minha irmã que me ouve com atenção, Deus sabe o que Ele tem planejado a seu respeito. E eu digo mais: não são planos maus, informa a palavra, mas planos bons para vos dar um futuro e uma esperança. Então, de fato, as coisas podem não estar bem agora, mas o crente não caminha pelas circunstâncias, ele caminha pelo que ele crê. E se ele crê no Senhor, ele está certo de que Deus está no controle e Ele vai agir.
E eu costumo dizer algo interessante aqui, eu queria chamar a sua atenção. Existem tempos diferentes em que Deus age. Há situações em que Deus age antes da gente pedir, antes da gente falar, Deus está agindo. Lembra-se do sacrifício de Isaac, quando Abraão estava já por imolar o seu filho ali, naquele sacrifício, o anjo aparece e diz, não faça nenhum mal. E quando ele olha, porque agora eu vejo que tu tens fé mesmo, e quando ele olha, ele já vê a resposta, ele vê um cordeiro já amarrado no próprio matagal, e ele então se utiliza, porque Deus já havia agido antes dele falar. É uma bênção quando Deus age antes. É uma bênção. A gente fica feliz, você nem pediu, mas Deus já está agindo. Mas há momentos também que Deus age no decorrer ali do fogo. Um exemplo que eu falei de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não foi antes, foi durante, eles foram jogados na fornalha. Mas o Senhor se manifestou durante. Deus está no controle. Mesmo quando Ele age durante. E é bom também a gente perceber que Deus está agindo no durante. Mais difícil é quando Deus aparentemente está tardando em agir. O caso de Lázaro. Ah, Senhor, chegaste tarde. Se tivesse priorizado vir, meu irmão não teria morrido. Não, Marta. Eu não chego atrasado. Senhor Jesus não chega atrasado. Deus não se atrasa. A Bíblia diz, eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. Senhor é quem te guarda. O Senhor tem as chaves. O Senhor está no controle de tudo. Não se desespere, fique firme. Deus está no controle. E em último lugar, eu queria destacar que você deve estar firme e não esmorecer. Mesmo que o tempo seja difícil, fique firme. Porque em quarto lugar, Deus tem mais para a sua vida. Dá essa notícia para o irmão, mesmo que você esteja sozinho, como essa jovem aqui, ó. Mas olha para alguém e diz assim, Deus tem mais para você. Deus tem mais. Isso é maravilhoso, irmãos, porque há momentos em que a gente acha que está chegando a hora de pendurar a chuteira. Às vezes nós somos humanos mesmo, né? Eu gosto muito do Salmo 103, quando a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Porque, gente, como às vezes nós somos tomados por umas amnésias, né? Uns esquecimentos assim que não deveríamos. E muitas vezes achamos que acabou. Alguém disse que a maior tentação do ministério é a tentação de desistir, achar que terminou. Chegou a hora. Não. Chegou a hora quando Deus disser que chegou a hora. Enquanto Deus não disser que chegou a hora, não chegou a hora. É como disse o profeta, levantai-vos e andai. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso. Paulo tinha passado já por muitas lutas. Quem conhece as histórias missionárias de Paulo, sabe que nem tudo foram flores. Paulo, e ele fala disso em 1 Coríntios 11, 12, ele dá a lista, segundo aos Coríntios 11, ele dá a lista do seu sofrimento, dos açoites, das lutas, das dificuldades, coisa que talvez 95%, e eu me incluo nesses 95%, talvez teríamos aqui desistidos de avançar. Por exemplo, alguém aqui sofreria ser apedrejado
como Paulo foi na cidade de ou Icônio, ou Listra, acho que foi em Listra, Atos capítulo 14, e só deixaram Paulo quando pensaram que ele estivesse morto. Mas diz a Bíblia que, olha o que o Espírito Santo faz, ele se levanta daquele apedrejamento, ele vai até a próxima cidade, faz discípulos em Derbe, e depois diz assim: agora que eu fui apedrejado, essa foi a primeira e última. Não. A Bíblia diz que ele decide então voltar pelas mesmas cidades, para dizer aos crentes, para que estivessem firmes no Senhor, firmes na fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa extraordinária. E depois vai para a segunda viagem, e nesse momento desse texto, ele está na terceira viagem missionária, foi preso e testemunhou em Jerusalém, estava já naquele momento em que a sua liberdade estava começando a ser tolhida. E qual crime que Paulo cometeu? Pregar o Evangelho. Mas o Senhor Jesus se apresenta e diz a Paulo o seguinte: você, assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, assim também você vai testemunhar de mim em Roma. Tinha mais para Paulo. Talvez você tenha um currículo maravilhoso, convertido há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Passou por várias igrejas, ajudou muitos trabalhos, seu currículo é maravilhoso. Mas, meu irmão, deixa um pouco esse currículo de lado, no sentido de, é bênção. Louvado seja Deus que te permitiu fazer tudo o que você fez para a glória do nome do Senhor. Mas a questão é, terminou? Ou tem mais? E o que Deus disse para Paulo é: Paulo, tem mais. Você vai ainda para Roma, você vai para a Europa. O seu testemunho vai alcançar outro continente. Tem mais. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente fica preso a um passado glorioso, quando Deus está querendo nos chamar, Ele se coloca do nosso lado, Ele quer falar conosco, Ele está no controle, e Ele está te dizendo: tem mais, eu quero te usar mais, eu quero transbordar mais através da sua vida. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, meu irmão, vamos fazer uma análise da pandemia para cá. Da pandemia para cá, como está a sua vida espiritual? Você tem sido tudo aquilo que Deus tem desejado? Você tem dado os frutos que Deus tem desejado? Você tem estado em comunhão maior com o Senhor? Desejoso de amar a Jesus e cumprir a sua vontade? Então essa palavra, meu irmão, é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Fique firme. Fique firme. O Senhor, Ele disse, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A mais de Deus. E eu quero então dizer ao meu irmão, talvez vamos passar semanas, meses, nós não sabemos quando vai se dar a volta do Senhor. Mas em nome de Jesus, eu desejo, vou sair daqui, pastor Joel Rabelo, nesse desejo, que esta palavra atice no nosso coração, semeie no nosso coração
um desejo de ficarmos firmes, de darmos mais frutos para Deus, e de que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, você possa ser achado, amando a Jesus e fazendo a sua obra. Vai ser muito triste se Jesus voltar e me encontrar cabisbaixo, afastado, vivendo uma vida de prazer no pecado. Ele não quer isso. E em nome de Jesus, o Espírito Santo age no seu coração para que você não deseje isso. Então faz o que você tem que fazer, o Espírito Santo está aí para te fortalecer, mas tome a decisão: eu quero estar firme, eu pago o preço de estar firme com Jesus. Vida cristã é prioridade para mim, e eu quero estar de pé no dia do Senhor, fazendo a sua obra. Que Deus abençoe essa palavra, pastor Joel, e que essa igreja, a Igreja Batista Nova Aliança, rume para os seus 20 anos, alcançando coisas maiores, porque o Senhor também diz à Igreja Nova Aliança: assim como deste testemunho até aqui, tem mais. Tem mais para vocês serem, tem mais para vocês fazerem, há mais que Deus quer derramar sobre esta igreja, há mais, muito mais de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor se você crê nisso? Não. Obrigado, vocês, esse aplauso nesse nível, eu acho que foi para mim, mas eu não pedi aplauso para mim. Eu quero que os irmãos que creem, deem um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Esse é o meu amigo e pastor Eromi. Apesar dele ser bem mais novo, né, aprendi muito com ele. Ele que me ajudava a fazer as tarefas. Lá do Rio de Janeiro, lembra disso? Lá do Rio de Janeiro, às vezes tinha umas tarefas, né, por causa do meu trabalho secular, e eu viajava nessa época algumas vezes, e dificuldade, digo, me ajuda aí, cara. Mas foi muito bom, tempo muito bom, glória a Deus por isso, né? Queridos, interessante que eu só convidei o pastor Eromi, e ele aceitou de bom grado, né? E não conversamos nada a respeito, eu disse, fica à vontade, que Deus colocar no seu coração. Mas eu tenho também a mesma preocupação que ele e outros colegas que já conversei, com relação ao que aconteceu essa pós-pandemia, que embora ainda estamos na pandemia, mas parece que a coisa já deu uma melhorada. E quando surgiu a pandemia, eu falei assim, isso é de Deus, eu falei. Isso é para dar uma sacudida no povo, para o povo ver como é ruim você não poder ir ao templo, poder estar reunido como igreja para adorar o Senhor. Eu falei, quando voltar, isso vai ser, nós vamos ter que alugar outro lugar, porque o povo vai estar assim de jeito procurando as igrejas. Querido, para minha surpresa, e eu digo isso com muita tristeza, e eu creio que o irmão também, pude sentir pela palavra do irmão, é que isso não aconteceu, não só nessa, como das igrejas de um modo geral, com os pastores que eu tenho conversado. A impressão é que dá que alguns estavam esperando um motivo para afastar da igreja, afastar de Deus, afastar da igreja. Parece que a impressão é que eles só esperavam uma oportunidade e ela surgiu na pandemia. O que é muito triste, mas ao mesmo tempo é um cumprimento das profecias. Porque eu creio, como o irmão também crê, que Jesus está voltando. E um dos sinais talvez mais evidentes seria isso, em que o amor de muitos estaria se esfriando. Mas, querida, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é essa: mantenha coragem, mantenha firme. Deus abençoe, pastor, por essa palavra. Não foi sem oportunidade, nem o porquê que Deus pediu que convidasse o irmão
trazer essa palavra nessa noite. Amém? Fique em pé, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, obrigado, Deus querido, por esses momentos tão agradáveis que aqui passamos, ó Pai. Muito obrigado, Deus querido, por cada coração que esteve aqui, aqueles que estiveram ao alcance, ó Pai, através, ó Pai, da internet, Senhor Deus, do culto online. Abençoa eles também, suas casas, suas famílias, em nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos agora em nossos lares, Senhor Deus, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção, que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável e a comunhão e consolação do Santo, Poderoso Espírito do Senhor, seja com todos nós, irmãos, seja com toda a igreja do Senhor, espalhada na face da terra, hoje para todos sempre. Amém, amém e amém.